Graças a Deus. Nós estamos estudando numa série de mensagens cujo tema é A Vida é Feita de Conquistas, baseada no livro de Josué. E o tema de hoje é A Vida é Feita de Conquistas. O tema geral é a vida como ela é. Por favor, pode. A vida como ela é. E hoje é a vida é feita de conquistas. Muito bem, depois de viajarem pelo deserto durante 40 anos, eles estão agora, já tinham atravessado o Rio Jordão, e conforme nós participamos agora há pouco, Josué orientou, e o povo que não havia sido circuncidado foi circuncidado, participaram da Páscoa. E agora então estão já no versículo 13 do capítulo 5, diz que eles já estavam aos pés de Jericó, ou seja, já estavam para entrar na cidade de Jericó. Por favor, Josué capítulo 5, versículo 13. Eles estavam para entrar na terra, mas aí apareceu um homem com uma espada desembainhada. E Josué faz a pergunta: escuta, me diga uma coisa, você é um dos nossos ou você é um adversário? Ele disse: nenhum e nem outro, eu sou um príncipe do exército do Senhor. E aí Josué perguntou: e qual é a mensagem que o Senhor tem para nós? E ele respondeu a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. Faço nesse instante de uma maneira simbólica também, crendo que este lugar será nosso, em nome de Jesus. Quando Josué entrou ali para tomar Jericó, não significa que tinha terminado, eles ainda tinham muitas cidades que eles tinham que conquistar. Nós estamos tomando posse hoje, pisando, mas eu digo o seguinte: a minha alegria será completa o dia que eu chegar aqui e mostrar para vocês, aqui está a escritura desse imóvel, em nome da Igreja Presbiteriana Shalom. E isso vai acontecer em breve. Os irmãos creem nisso? Amém. Amém. Muito bem. Agora então, eles podem entrar, é só entrar na terra prometida, certo? Errado. Havia um obstáculo. Jericó, uma cidade fortificada. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de largura. Então eram muros muito fortes, a tal ponto que em cima dos muros eles construíam casas. Por exemplo, no domingo passado a Deise pregou e ela falou sobre Raabe. Aonde que era a casa de Raabe? Era construída em cima dos muros de Jericó. Então haviam casas construídas ali. Tinha também um grande exército, a cidade tinha um grande exército preparado para a guerra. Era uma conquista humanamente impossível. Não dava para os homens pensarem em conquistar aquela cidade. E Jericó significa tudo o que nos impede de tomar posse das bênçãos. São obstáculos que surgem à nossa frente. Sabe aquele momento que parece que está tudo pronto, agora sim, agora a bênção vem, agora a bênção chega e surge uma muralha. Você já está todo animado, todo empolgado, é só tomar posse da bênção e surge um obstáculo, surge uma muralha. Tudo o que impede a bênção, que impede o êxito, que surgem problemas que parecem insolúveis, é um tipo de muralha que se levanta à nossa frente. E no meio do caminho existem muitos
obstáculos. Você sabe do que eu estou falando. No meio do caminho existem muitos obstáculos. Vamos dar nomes a algumas das muralhas: pecados, traumas, medos, solidão, problemas familiares, vícios, enfermidades, falta de recurso financeiro, enfim, poderíamos citar muitos obstáculos. Poderíamos sim citar outras tantas muralhas, mas o importante não é ver o tamanho da muralha, mas ter fé para conquistar o que Deus preparou para cada um de nós. Deus tem sim bênçãos para mim e para você, e quando surgem as muralhas, é na tentativa de fazer com que desistamos dessas bênçãos. Mas nós não vamos desistir diante das muralhas que surgem à nossa frente. Amém? Amém. Moisés ficou impactado diante da dificuldade. A muralha para Moisés foi a resposta que eles trouxeram, dos espias trouxeram da terra prometida, dizendo: é muito boa, mas lá tem gigantes. Ele ficou com medo, perdeu a bênção, e ele viu a terra prometida, mas não entrou na terra prometida. Mas Josué, ele também soube das dificuldades, sabia que tinha Jericó, mas ele não desistiu, porque ele sabia que Deus tinha bênção para ele. Da mesma forma, queridos, vocês, pode ser que alguns aqui já estejam vendo muralhas à frente, e muralhas vão surgir, mas nós não vamos desistir em nome de Jesus. Agora, no versículo 1 do capítulo 6, diz que quando os líderes de Jericó ficaram sabendo que os israelitas estavam em volta da cidade, ordenaram que ninguém mais saísse nem entrasse. Fica todo mundo aqui, não entra e não sai, porque os inimigos estão à volta do muro. E Deus falou a Josué nos versos de 3 a 5, dando orientações sobre como que eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer. Eles deveriam rodear a cidade durante 6 dias. 7 sacerdotes deveriam levar 7 trombetas de chifre de carneiro. Alguns colocam como sendo trombetas, algumas coisas, mas é chifre de carneiro, o conhecido como chofar. Não era nada grande, não era nenhum berrante, porque o berrante é feito de chifre de boi, é grande, mas isso é de carneiro, umas cornetinhas. E era um instrumento capaz de produzir apenas uma nota. Eu acho que é daí que veio o samba de uma nota só, porque esse instrumento só tocava uma nota. Não tem nada a ver, não é nada disso não, é só para chamar a sua atenção. Mas era uma nota só que eles tocavam, e todo o povo em seguida, no 7º dia, iria gritar e o muro ia cair. O toque das trombetas significam louvor e adoração a Deus. Lá em Números 10, versos de 9 a 10, diz que sempre quando o povo saísse para a guerra, ou então estivesse adorando, era para tocar aquele instrumento. Era para tocar aquele instrumento, chifre de carneiro, de uma nota só. Nunca nos esqueçamos, preste atenção no que eu vou dizer, nunca podemos nos esquecer de adorar a Deus, de glorificá-lo pelas conquistas, mesmo nas horas das lutas. Sabe por quê? Porque muitas conquistas acontecem no meio do louvor. Curas, milagres, providências materiais, libertações, restaurações de casamento. O nosso louvor sobe ao alto e toca o coração de Deus. Então, na hora da luta, ao invés de ficar murmurando, ficar reclamando,
louve ao Senhor, erga sua voz, glorifique a Deus, porque isso alegra o coração de Deus, e nós fomos feitos para o louvor e para a glória de Deus. E quando nós o adoramos, quando nós o louvamos, Ele se agrada e derruba as muralhas à nossa frente. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Muito bem. Aí no versículo 6, Josué advertiu: olha, vocês façam o seguinte: levem a arca da aliança, e os 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Passai e rodear a cidade, quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Versículo 10 diz: ao povo ordenara: não gritem, nem façam ouvir a voz, nem saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. E então gritem. Eu acho interessante essa observação. No domingo passado, quando a Deise pregava, ela falou sobre nós guardarmos em silêncio. E agora novamente Josué escreve: olha, nesse período vocês vão rodear a cidade, mas ninguém fala nada, quietinho. Uma das coisas que nós precisamos aprender, queridos, é orar, buscar, aguardar em silêncio. Saber este momento de esperar do Senhor. Às vezes a gente fala o que não deve, fala demais, age e comenta com todo mundo. Aguarde. Às vezes tem uma bênção que Deus está te dando, está prometida, mas não chegou ainda, e você já sai falando, e de repente por um motivo ou outro não acontece, e aí fica: como que fica para eu explicar para todo mundo que não tem mais? Eu fiquei pensando aqui, agora dá licença, eu vou viajar. Agora eu não vou fazer uma exegese, conforme diz o Roberto, eu vou fazer uma exegegue. E eu fico pensando que aqui foi uma tática que Deus ensinou para Josué. Josué, você não vai aguentar esses quase 3 milhões buzinando na sua orelha. Um vai falar: olha, por que não põe os mais velhos na frente? Outros vão falar: não, põe as crianças na frente, põe os mais novos. Uns iam dizer: olha, põe a buzina, põe o instrumento segurando para cima. Não, põe aqui na cintura, tudo bonitinho. Outros iam dizer o seguinte: olha, lá vocês põem carpete verde, outros põem carpete azul. Não, isso é, não é? Ou então põe o palco mais alto, outro mais baixo. Aí Deus disse para Josué, orientou Josué, Josué disse o seguinte: ó, vocês vão ficar quietinhos, sigam o líder, sigam o líder. Ele orientou e assim foi: olha, vocês vão caminhar esse tempo todo em silêncio, e no silêncio sabe qual é a melhor coisa para fazer? Orar. É orar. Então o povo cumpriu tudo à risca, direitinho, durante 6 dias. Levantaram cedinho, rodearam a cidade, voltaram para o arraial, até que no versículo 16, sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: agora sim, gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade. E Deus dá algumas ordens. Primeiro, entrem e salvem Raabe. Tirem Raabe e a sua família. Segundo lugar, guarda-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Versículo 19: porém, toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então 3 coisas: entrem e salvem Raabe. Quem ouviu a mensagem de domingo passado entende, quem não ouviu está no YouTube da igreja. Segundo lugar, não pegue nada para vocês, não pegue.
Terceiro, separe, porque é consagrado para Deus. Esse segundo aspecto, queridos, eu não vou falar, vou só dar um spoiler da semana que vem. Porque a mensagem da semana que vem, o que acontece quando a gente faz uso de algo que é de Deus. Quando a gente separa para a gente, pega para a gente o que é de Deus. Isso é para domingo que vem. Aí no versículo 20, os sacerdotes tocaram as trombetas. E tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade. E aí no versículo 26 diz assim: Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo às portas. Agora, se você toca um pouquinho a Bíblia para frente, lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, diz assim: em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então foi dada a ordem: nunca mais se construa, se edifique Jericó. E aquele que tentou edificar, cumpriu-se a promessa, morreram os filhos. Isto mostra, queridos, como que é séria a ordem de Deus. Não é para fazer, não faça. É para fazer, faça. Porque todas as vezes que nós descumprimos as ordens de Deus, nós estamos sujeitos a penalidades. Isto é sério. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia com muita atenção, não apenas entendê-la, mas obedecê-la. Mas deixe-me dar um dado importante, porque os irmãos podem falar: ah, mas e o ceguinho de Jericó? Então Jericó foi edificado. É outra Jericó. É em outro lugar. Não é esta Jericó do Antigo Testamento. Lá aquela Jericó, aonde tinha um cego que foi curado por Jesus, é outro lugar. Não é esta Jericó, porque foi dada a ordem que não era para reconstruir. Muito bem, mas nós temos conversado na equipe pastoral, dizendo que nós não podemos contar a história pela história, mas nós precisamos tirar lições para a nossa vida. Então eu quero trazer aqui algumas lições para que obtenhamos conquistas na nossa vida. Primeiro, eles colocaram a arca na frente. O que a arca estava fazendo no campo de batalha? Campo de batalha é armamento. O que estava fazendo uma arca? A arca era o símbolo da presença de Deus. A conquista não dependia de armas, mas da presença de Deus. Essa não foi uma conquista natural, mas sobrenatural. Foi o poder de Deus em ação. As nossas conquistas vêm de Deus. Nada é tão pequeno que a gente possa dizer: não preciso de Deus. E nada é tão grande que Deus não possa abençoar e dar-nos a conquista. Nossa vitória não depende da nossa inteligência, não depende da nossa capacidade, não depende da nossa esperteza, depende de Deus. Eu sei que você sabe disso, mas quantas vezes nós saímos para enfrentar batalhas, muralhas, Jericós, e nós vamos apenas: nesse que eu dou um jeito, eu resolvo isso, eu sou mais eu sou capaz. Nós não somos capazes. As nossas conquistas dependem sempre de Deus. Por isso ele diz: coloque a arca na frente. E a arca é o símbolo da presença de Deus. Se Deus estiver presente conosco,
muralhas cairão. Se Deus estiver com você e você colocar Deus à sua frente, as muralhas que têm surgido ruirão em nome de Jesus. Longe de pensar que Deus não se importa conosco. Não importa o tamanho da muralha. Deus é maior do que tudo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você crê nisso? Diga um amém bem convicto. Graças a Deus. Segundo lugar, queridos, mantiveram-se unidos. Eu penso que eles tiveram algumas dificuldades entre eles, porque aquele povo não era fácil. Eu penso que eles resmungaram e um contrariava o outro. Não foi tão fácil. Mas eles mantiveram-se unidos. Queridos, para que obtenhamos conquistas na igreja, é preciso que estejamos unidos. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer e gosta. Nem tudo vai sair. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas estamos unidos no mesmo ideal, no mesmo Senhor, servindo o mesmo Mestre. Eu louvo a Deus, porque nesses 19 anos já tivemos muitas lutas, e muitas delas o pastor Roberto participou. Alguns irmãos, estou saindo, estou fora, mas eu louvo a Deus por aqueles que com lágrima permaneceram, ficaram. E eu vou dizer uma coisa muito séria, eu vou abrir o meu coração. Não há nada que machuque mais o coração do pastor. Não há nada que dói mais o coração do pastor. Quando uma ovelha sua fala, eu estou saindo. E não precisa sair para ir para o mundo, não. É sair para ir para outro lugar. Isto dói, porque nós amamos. Nós somos apaixonados, nós cuidamos. E ontem eu conversava com uma família que mudou-se daqui, está em outra cidade, por isso está em outra igreja. E eu dizia, minha ovelhinha, e abraçava e dizia, vocês podem trocar de pastor, mas o pastor nunca troca de ovelhas. E eles mantiveram-se unidos, mas unidos na família também, queridos. A família surgem na família muitos obstáculos. A família precisa estar unida, coesa, junta para enfrentar os obstáculos, as muralhas, e Deus vai dar vitória. Correndo. Terceiro lugar, eles foram obedientes. Seguiram à risca a ordem e rodearam a cidade. Talvez eles não estivessem nem entendendo muito bem do que estava acontecendo. Que negócio é esse? A gente vai dar a volta na cidade e volta para o mesmo Gilgal. Não estou entendendo. Dia seguinte, vamos dar volta. Em silêncio. Da volta, dava cerca de 3 quilômetros de Gilgal até a Jericó. E a volta pela cidade dava aproximadamente 10, 11 quilômetros. Eles saíam, davam a volta e volta ali para Gilgal. Eles foram obedientes. Quarto lugar, eles perseveraram. Foram pacientes, mesmo não entendendo tudo o que estava acontecendo. Passamos aqui, olha, ontem não aconteceu nada, estamos aqui. Segundo dia, olha, não tem nenhuma rachadura no muro. Terceiro dia, não tem nada acontecendo, mas eles perseveraram. Queridos, este é o nosso 8º lugar. 8º lugar. O terceiro lugar, conforme o presbítero Reinaldo falou, nós preparamos todo o espaço. Quando estava bonito, o proprietário disse, olha, esse valor agora é outro. E nós tivemos de sair. Nós tivemos de sair. Por isso, o meu sonho de logo comprarmos este lugar. Tenho pedido para que a igreja ore para que vendamos os nossos terrenos, porque são suficientes para comprar. Mas eles perseveraram. Foram perseverantes. Mas eu quero um tempo maior para falar sobre o 5º ponto, que é tiveram fé. No versículo 2, o Senhor disse então a Josué, vê,
quando Deus fala a Josué, vê, fala dos olhos espirituais. A fé nos leva a ver além do que se vê, além do que nós possamos compreender, nos leva a contemplar, a antegozar a vitória que não veio, mas virá. A conquista que ainda não surgiu, mas virá. A fé é indispensável para que possamos ver os milagres de Deus em nossa vida. Quem não tem fé, não vê milagres. E quando temos fé, nós vemos milagres maiores do que aqueles que nós esperamos. Rodear a cidade 6 dias em silêncio não era uma tarefa fácil. Até porque Josué não falou para o povo o que ia acontecer. Simplesmente disse, olha, vai lá, dá volta na cidade e volta. Vai lá, dá uma volta, rodeia a cidade e volta. Aliás, eu fico até mais uma vez aqui pensando, né? Eu entro na história e eu fico pensando. O pessoal da cidade de Jericó, em cima da muralha, olhando e falando, que povo esquisito é esse? Não estou entendendo nada. Eles saem em silêncio, dá a volta. Não vejo arma nas mãos deles, vejo umas cornetinhas e uma caixa de madeira. Só se dentro dessa caixa de madeira tiver uma metralhadora. Que não era o caso, não tinha ainda, não é? Mas eu não estou entendendo que povo mais esquisito. Olha, um dia vai lá, dá a volta, tudo em silêncio, só toca aquela cornetinha. No segundo dia, vai lá, dá a volta. Será que eles estão fazendo um turismo na nossa cidade? O que está acontecendo? Eu fico imaginando, eles não estão entendendo nada. Queridos, quem não conhece o poder de Deus, vê as coisas de Deus acontecendo e fala, estou entendendo. Não entende as coisas de Deus, porque a maneira que Deus age é diferente das coisas do mundo. O Senhor trabalha em silêncio. Fica frio. Fica em silêncio. Fica tranquilo. Eu estou trabalhando. E é interessante esse gesto de fé, porque lá no Novo Testamento, quando o autor do livro de Hebreus vai falar sobre fé, ele cita como exemplo, no capítulo 11, 30, ele diz assim, pela fé, de Hebreus 11, 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. É uma definição de fé, é pela fé. Agora, durante muitos séculos, os críticos da Bíblia duvidavam dessa história, dizendo, não temos nada, a arqueologia não mostra nada de que tenha havido uma cidade, uma muralha chamada Jericó. Nós não temos nada, como que podemos acreditar nessa história? E só há cerca de 130 anos atrás, dos nossos dias há cerca de 130 anos atrás, é que os arqueologistas descobriram uma cidade, e as muralhas da cidade estavam ruídas. E na localização onde se diz de Jericó. Então eles descobriram há cerca de 130 anos. E aí começam as explicações da queda. Foi um terremoto que aconteceu naquele dia, naquela época. Foi uma erosão. A terra movimentou-se e afundou a cidade. Foi derrubada por mãos humanas. Mas cá entre nós, nós sabemos o que aconteceu. Nós não precisamos da arqueologia para crer, mas a arqueologia, como as demais ciências, serve como instrumento para mostrar o que Deus fez, o que Deus faz. Então esta ciência, a arqueologia, ela foi importante para mostrar algo que nós já sabíamos há muito tempo. Ela apenas confirmou o que Deus já havia nos mostrado. Foi Deus quem derrubou a muralha de Jericó, e é Ele quem nos garante as vitórias e as conquistas. Eu quero concluir dizendo que pode ser que tenha aqui mesmo pessoas que estejam com uma baita de uma muralha na sua frente.
com uma tremenda Jericó à sua frente, pensando que não tem jeito, já era, não consigo, é muito grande, o obstáculo é imenso. Mas presta atenção, o Deus de Jericó está aqui. O Deus de Jericó é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Deus de Jericó pode tirar as muralhas da sua frente que estejam impedindo as bênçãos que Deus tem para você. Você não pode desistir como Moisés fez, mas você precisa crer como Josué creu. E saber que o Deus do impossível e aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu não creio que você veio hoje aqui somente por causa da consagração desse templo. Mas Deus te trouxe aqui também para mostrar, para dizer que as muralhas que estão à sua frente podem ruir, podem ser destruídas, porque o Deus de Josué é o nosso Deus. Eu quero convidar você para colocar-se em pé. Coloque-se em pé, põe a mão no seu coração. E eu quero que você pense agora, traga à sua mente a muralha, traga à sua frente a Jericó. Quais são as muralhas que estão à sua frente? Qual é a Jericó que está à sua frente? O que está te impedindo de caminhar e de receber as bênçãos que Deus tem para você? Coloque isso diante de Deus. Coloque diante do Senhor. E diga: eu creio. Eu creio no Deus de Josué. Eu creio. E eu não vou desistir. Porque Deus é maior do que a muralha. Deus é maior do que qualquer obstáculo. Deus faz milagres. Deus pode destruir aquilo que está impedindo das bênçãos que Deus tem para mim.